Mano, tem chamado a atenção bastante, né, para esse tipo de escrita, né? Então, quando a gente está na região P, né, então, majoritariamente nós temos os buracos, né? Então a gente vai representar aqui. Deixa eu pegar um laser. Deixa eu pegar o laser. Pronto. A gente vai representar dessa forma. Nós estamos aqui na região P, em que os buracos são predominantes e minoritariamente nós temos os elétrons. E esse zerinho aqui como subíndice, nós temos a descrição do equilíbrio. Quando a gente for para a região E, a gente vai enxergar também, né, esses índices N como sendo a região N e os grandões aqui, os prefixos, eles são aqui, majoritariamente, está na região N, majoritariamente elétrons e minoritariamente buracos. Então, essa é a nomenclatura que a gente tem usado. Ótimo, ficou bem claro, né? Graciana, dá só uma chegadinha na página anterior, só porque eu comecei a gravar agora, para a gente ter no vídeo, isso. Esse aí é a primeira página, né, que você tinha posto. É. Ah, tá, ótimo. Então pode seguir, vai lá, pode seguir. São 3. Só para a gente lembrar da polarização da junção, né, PN, a gente vai ter, né, essa região de carga espacial, né, ela revela essa tensão, ela vai revelar para a gente a tensão externa. No que sentido, né? A gente sabe que no equilíbrio tem uma barreira de potencial, né? Oi? Não foi nada não, né? Não, tá. Pode ir. No equilíbrio a gente tem essa barreira de potencial nessa junção PN, e quando a gente aplica uma tensão, a gente tem algumas modificações nessa junção PN. Então, se a gente a gente já viu que se a gente aplicar uma tensão de P para N, a gente tem a polarização direta. O que acontece com a barreira de potencial? Nesse caso, essa barreira de potencial aplicada vai diminuir aquela barreira de potencial, né? Vai ter aquela barreira de potencial em equilíbrio. E assim fica muito mais fácil, né, ter esse movimento de buracos na junção, né? Buracos no circuito. Então a gente vai tratar com mais calma. E quando a gente tem essa polarização reversa, significa que a gente aplica essa tensão, né, externa de N para P. Isso a gente já viu. E nesse caso a gente está somando essa junção, essa tensão externa à tensão de equilíbrio, e isso vai mostrar para a gente uma barreira de potencial um pouco maior. Então, nesse caso, né, esse movimento de buracos para N se torna muito mais difícil, tá? Quando eu estou reduzindo essa barreira, né, de P para N, quando a gente aplica diretamente essa tensão. Então, como resultado, a gente tem que a corrente que atravessa a junção quando a tensão aplicada no sentido direto é maior do que no sentido reverso, né? Isso vai causar uma assimetria que é a base dos diodos, e isso vai ter algumas aplicações na vida prática de circuitos elétricos e eletrônicos. Só para a gente lembrar um pouquinho mais como é que a gente estava calculando, né? Como é que a gente chegou àquela tensão, né? Escrever as nossas equações em função da tensão aplicada. Bom, a gente sabe que se a gente tomar as correntes dos portadores minoritários do lado P e Desculpa, N, gente, né? só para eu entender aqui, porque eu não pude vir na reunião passada, né? Então, isso tudo vocês já falaram sobre isso, né? Já foi Ah, o tá. Foi ela Vinícius passada. e o Pedro, se não estou enganado. Tá. Tudo bem. Não, foi umas 4 semanas atrás. Né? Nossa, mãe, tudo isso? Tá Por bem, aí, então. 3 ou 4. Valeu. Tá.
Então, eles fizeram eles até postaram no grupo também, eles fizeram todas as continhas para chegar nessa relação entre os portadores minoritários, né? Entre os portadores de buracos, né? No lado majoritário e minoritário, e os elétrons no lado, as componentes majoritárias e minoritárias. E chegaram a essa relação aqui, a essa exponencial. Isso para quando essa tensão, né, é a tensão de equilíbrio. Então, o que foi feito, né? O que acontece na junção lá, PN? Como, pela leitura que eu vi, como essa junção... Deixa eu ver se eu pego a figura aqui anterior. Aqui. Né? Então, o que acontece... Aqui, as correntes, né, elas são basicamente deriva, né, de buracos e elétrons. Aqui, né, e a maior concentração de portadores, né, na região afastada aqui da barreira, da região de carga espacial. Então, aqui, como essa concentração de portadores é menor, né, então, essa recombinação, praticamente a recombinação de elétrons e buracos já está completa. Então, essa resistência aqui na região de carga, ela é maior. Então, é por isso que a gente disse aqui nesse primeiro slide que quem vai sentir, né, quem vai revelar essa tensão externa é a região de depressão. Né? Aqui, nesse caso, essa região ela se torna muito mais, tem uma resistência maior do que nas regiões, né, afastadas. Isso vai fazer com que a gente estude a queda de potencial aí dentro dessa região. O aumento do potencial à queda. Né? Bom, os meninos calcularam, basicamente, então, né, quem vai para a gente na corrente total que atravessa a junção é basicamente dos portadores minoritários, do lado P para o lado N. Né? Em que esse resulta de movimento de difusão dos buracos do lado P para o lado N e elétron no sentido oposto, a gente já tinha visto anteriormente. Então, eles calcularam essas correntes, né, através das relações entre as concentrações de equilíbrio de buracos ou elétrons dos dois lados. Eles chegaram a essa razão de que a concentração majoritária no lado P sobre a concentração minoritária do lado N é a mesma coisa que eu pegar a concentração de elétrons do lado N e a concentração de elétrons no lado P, que é minoritário. Isso vai ser para a gente uma exponencial. Tá? E a gente vê que essa exponencial, né, ela vai... essa exponencial, daqui a pouco a gente vai ver essa figurinha aqui. Né? A gente vai voltar essa figurinha. Então, o que foi sugerido para a gente? Eu estou pegando agora o livro do Rezende, né? Eles trabalharam com as variáveis, somente a variável x, né? Em menos xp é o limite da região positiva aqui do lado n, da região de carga espacial, e que o xn é um limite é um outro limite. Então, tem esses dois limites aqui e a sugestão do Rezende é que a gente faça uma mudança de coordenadas, né? Ao invés de tratar isso aqui como menos xp, eu vou tratar agora o início, né? Menos xp como sendo zero e aumentando aqui para um x'. E o xn, tendo o início como no eixo x, né? Zero, né? Para a gente verificar como é que funciona essa mudança. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer agora, né? Então, no lado N, o eixo X começando em XN, e no lado P, o eixo X' no sentido de menos XN, né? Começando em menos XP. Isso porque a gente vai dar uma olhadinha no que acontece como a gente está tratando essa corrente que atravessa a junção, então o que tem para cá meio que não muito interessa para a gente nesse momento. Então, o que interessa é o que está aqui dentro, e é por isso que a gente faz essa mudança de escala.
coordenada. Então, né, a gente já viu que na polarização direta, essa barreira de potencial ela é diminuída, né, por essa tensão aplicada, de modo que, né, aqueles níveis de Fermi que a gente trabalhou lá no início, em que o nível de Fermi no lado P menos o nível de Fermi no lado N é igual a essa energia aqui, né? No caso aqui era igual assim, lá no primeiro caso que nós vimos, sem polarização, esse cara aqui é zero. A gente vai ter... Se a gente pegar agora pegando aquelas concentrações, se a gente pegar agora, a gente precisa construir uma relação, né, em que essas concentrações estão fora do equilíbrio, né? A gente agora na fronteira vai ver o que acontece com essas cargas, né? Com essas concentrações. Então, ó, aquela mesma equação do slide anterior. Deixa eu ver o mouse. Acho que ele não passa, né, quando está no laser. Essa mesma equação 2,98 do Dow vai ser reescrita agora, ao invés de tratar aqui esse limite aqui como x' igual a zero e esse limite aqui como x igual a zero, né? Nesses limites, nessas fronteiras. Então, agora só reescrevendo, né? Agora nós acrescentamos um potencial externo e aquela diferença de potência, essa diferença de potencial. Pronto. Então, a gente pode ver, nesse caso, né, o que acontece com essas densidades, né, essas concentrações minoritárias dos portadores. Né? Então, se a gente for ver, né, essas concentrações... Acho que está na segunda aqui. Isso. Então, assumindo que essas densidades majoritárias em x igual a zero e px são sob potencial aplicado essencialmente inalteradas, né? A gente considerou que praticamente tudo que acontece é dentro da região de carga espacial. Então, praticamente, como a gente considera como inalterada, praticamente essas regiões dos portadores majoritários, né, serão, né, aproximadamente iguais quando a gente tem uma situação de equilíbrio, tá? Nessas regiões de fronteira. Então, eu pego agora, né, e substituo essas concentrações majoritárias na região de fronteira naquela equação anterior, que é nessa equação aqui. Então, só substituindo PP e NN. Considerando que praticamente elas permanecem inalteradas, eu posso aproximar para aquela concentração de equilíbrio. Pronto. Eu só substituir aqui. Tá? Então, ó, o que vai acontecer com... Deixa eu só voltar aqui a anterior. Tá? Então, eu só inverti aqui, era para ter mudado também, né? Não mudei, desculpa. Ó, eu inverti aqui eu acho que tem mais alguma coisa que eu esqueci de colocar. Deixa eu ver. Eu acho que eu esqueci de colocar alguma equação aqui. Tudo bem. Então, pensando tentando encontrar uma relação das concentrações minoritárias com potencial aplicado, eu substituí, na verdade, está aqui. Eu acho que eu esqueci de colocar mais um passo e aí eu acabei me perdendo. Tá? Vamos lá. Eu não estou vendo onde você está. Onde é que você tinha que ter alguma coisa? Tá. Aqui nós só reescrevemos essa equação, né? Em termos agora das concentrações fora do equilíbrio. Eu considerei que praticamente na região afastada da região de depressão, a concentração ela muda muito pouco, né, da concentração da condição de equilíbrio.
Então, nessa fronteira aí, essas novas fronteiras que eu estabeleci, né, com essas novas coordenadas, eu estou dizendo que até aí elas são praticamente iguais, tá? Equilíbrio e fora do equilíbrio. Eu só acho que eu esqueci de colocar aqui na equação, eu acho que se deu um Ctrl+C, Ctrl+V, acabei não fazendo a substituição correta. Tá? Então, aqui, PP vai ser PP0, né? E esse NN vai ser igual a NN0. Eu acho que eu esqueci em algum lugar de substituir. Bora ver se eu me acho de novo. Bom, esse resultado mostra as concentrações de portadores minoritários nas fronteiras. Essa é a questão, descrever essas concentrações, né, desses portadores minoritários nessa região de carga espacial. Ah, sim. Tá, beleza. E aí a gente perceber que essas concentrações minoritárias, elas acabam, né, aumentando exponencialmente com a tensão aplicada. Tá? Então, quando eu me aproximo dessa região de carga espacial, eu vejo que essas concentrações minoritárias, elas aumentam exponencialmente. É o que eu estou vendo aqui, com a concentração, com a carga aplicada. Eu acho que eu esqueci de colocar mais um passo ou pulei um slide. Tá? Graciane, é a mesma coisa. Oi. Sim, acho que você está misturando algumas coisas e, além disso, essa região aqui, Alô? a equação aqui está errada, né? Você ficou muto, Germano. Não deu para entender a pergunta, não. Eu voltei, tá? Essas regiões... Pois é. Aqui, Eu acho que está errado mesmo. Eu acho que eu copiei errado. Isso aqui está errado daqui para cá. Errado. É por isso que eu me confundi agora. Certo? Bom. Vou apagar Bom, aqui. tá. Basicamente isso. Depois eu conserto aqui. E eu acho também que eu acabei esquecendo de escrever... eu acabei passando alguma coisa ali. Eu passei errado a equação, desculpa, pessoal. Mas a ideia é de que essa concentração dos portadores minoritários, né, ela cresce para os lados da região de carga espacial. Né? E ela cresce exponencialmente com a tensão aplicada. Então, esse aumento da densidade de portadores é o processo de injeção de portadores minoritários. Né? Da mesma forma, sob a polarização reversa, esse VA é negativo e as densidades de portadores minoritários, né? Ah, tá, lembrei. Eu tenho algumas relações, eu tenho essas relações aqui, né? E eu acabei pegando, né? Colocando em evidência aqui o que eu queria e substituindo lá. Acho que é por isso que eu fiquei confusa. E eu vou ter o meu PP0 ou NN0 em relação a essa exponencial. Quando eu substituir nessa equação, eu vou acabar eliminando essa exponencial que leva a V0, porque o que me importa aqui é o menos VA. Agora, eu acho que foi isso que eu deixei de fazer, acho que foi um passo que eu deixei de fazer. E aí, quando eu substituo todas aquelas identidades, eu acabo tendo essa relação aqui em que eu vou ter essas relações. Eu vou ter essas relações dos portadores minoritários, tá vendo? É só portadores minoritários aqui. Realmente, não tem... esses caras aqui já foram substituídos, Germano. Já substituí essas... Não, agora você está certa. Agora você está certa. A equação aqui do lado não tem o V0. Porque eu devia ter feito mais passos, né? Eu acabei... Então, aqui eu substituo e fico só com relações de portadores minoritários, tanto no lado N fora do equilíbrio e no lado N com equilíbrio, e a mesma coisa para os elétrons no lado P sem equilíbrio e no equilíbrio, eu acabo encontrando essa relação aqui.
Então, quando essa tensão é negativa, essa concentração dos portadores minoritários, ela diminui, né? Exponencialmente. E aí, eu não tenho mais corrente aí de... Não vou ter, depois a gente vai ver que não vai ter corrente. Então, não tenho mais movimento desses portadores. Praticamente, se eu diminuo essa concentração, todo mundo já recombinou. Pronto, foi isso que aconteceu. Desculpa que eu devia ter dado mais um passo. Bom, aí no regime estacionário, né, a soma total nesse semicondutor, né, da corrente, ela é constante. Significa que se eu somar as correntes de difusão e de condução, elas vão ser nulas. Então, nessas posições longe da região de depressão, só a corrente de condução, também chamada de corrente de deriva, né? E essa, nesse caso aqui, no momento não me importa muito, porque em algum momento esses portadores vão ter que atravessar essa região de depressão. Então, ó, como a gente tem a corrente total apenas olhando para a soma das correntes de difusão, né, na região de depressão, então a gente vai ter a corrente de buracos mais a corrente de elétrons, tá? E essas correntes, né, essa corrente de difusão é dada pela carga, a área. A gente calculou no Dalvin a densidade de corrente, mas aqui nesse caso a gente precisa realmente determinar a corrente, então é só substituir a densidade por corrente. Então vou ter essa expressão que é muito parecida, né? Esse aqui, só lembrando, né, que esse aqui é o coeficiente de difusão, né? Os buracos, coeficiente de difusão dos elétrons. Aqui nós temos aquela largura da região. Essa aqui é o comprimento do lado positivo da região de carga espacial. Esse aqui do comprimento negativo de carga espacial. E aí a gente vai resultar nessa expressão em que isso aqui os meninos já definiram como corrente de saturação, tá? E, na verdade, esse cara aqui é a equação do diodo, que é isso que importa para a gente. Então, eu passei muitas coisas, porque os meninos já apresentaram na outra aula, tá? E, bom, qual a importância, né, do diodo? Ele vai depois, a gente vai mostrar como é que mais ou menos funciona o transistor, né? E o transistor é o que deu o prêmio Nobel, né, ao Schopen, mais dois amiguinhos, né, em 1954. Bom, eu estava vendo por que chama de corrente de saturação reversa, né? O que acontece quando a gente tem essa polarização reversa, essa tensão é negativa, né? De modo que se a gente tem que o módulo dela sendo muito maior que essa energia térmica sobre a carga, a gente tem um valor exponencial, né? Ou seja, isso aqui é muito pequenininho, né? Isso aqui é negativo, isso aqui se torna muito pequeno. A gente vai ter basicamente menos 1 multiplicado por IS, a gente vai ter uma corrente que se aproxima do valor de menos a corrente de saturação, né? Então, eu estava vendo por que chamar de corrente de saturação. Bom, aí o diodo propriamente, a gente vai falar um pouquinho do diodo agora, né? Então, a gente vai partir da equação 2.135, que, na verdade, é essa mesma equação aqui, né, do diodo, só que com uma roupagem da densidade de corrente, né? Então, o que acontece, né, quando tem pequenos valores da densidade de portadores minoritários no equilíbrio, né, eles favorecem essa pequena magnitude de J, né? Então, essas densidades aqui são muito pequenas, os portadores minoritários,
e faz com que J também seja pequeno, né? O livro chama de geração, saturação, eu não sei se está correto, tá? Eu gostaria que alguém me respondesse. Eles chamam de generation, né? Alguns chamam de saturação. Ó, da equação 2.136, né, a gente tem praticamente que... a gente pode... praticamente todo os semicondutores, né, os portadores estão quase completamente ionizados, então a gente pode ter uma relação entre a concentração intrínseca, né, desses semicondutores, relacionado com os portadores minoritários aqui. A gente já escreveu isso aqui algumas vezes, acho que no capítulo 1, se eu não estou enganada, tá essas expressões, tá, para esses portadores, para essas concentrações. Como é que se escreve essas concentrações? Quando no equilíbrio, né? Esse N2² é o produto das densidades intrínsecas do elétron e do buraco definidas pela equação aqui, tá? 1.31 do Dalton. Então, ela está definida por essa expressão. Tá? E o que a gente vai... lembrando que essa é a energia de gap, tá, do semicondutor, e que essas massas asterísticos são dos elétrons e dos buracos. Dessas equações 3.1 e 3.2, né, essa energia de gap, né, grande, ela vai favorecer pequenos valores das densidades de portadores minoritários. Tá? Então, se a gente escrever essa energia de gap, veja que ela está numa exponencial negativa. Né? Quanto maior esse valor, menor vai ser essa minha concentração intrínseca ao quadrado. Né? E ainda vou dividir ela por uma concentração dos portadores, né? Então, ela vai se tornar bem pequenininha, então essa corrente de saturação é muito pequena. Tá? Isso irá favorecer pequenos valores de corrente de saturação reversa para determinados valores da densidade de impureza, né, dessas concentrações, para um determinado valor de temperatura. Né? E qual é a questão dessas energias de gap, né? Porque elas são importantes na escolha do meu dispositivo. Como exemplo, né, o Dalton coloca as junções PN de silício, né, em que a energia de gap do silício é em torno de 1,11 eletronvolts a 30 Kelvin. E ele tem uma corrente de saturação menor do que as correntes de junção do germânio. E por que são preferíveis para diodos? Né? Porque eu penso que num circuito, né, quanto menos energia a gente der, menos energia usar no circuito eletrônico, né, é muito mais, o gasto energético é menor. Né? A gente tem que um gap maior, ele vai favorecer um gasto energético menor. Isso significa que a gente pode trabalhar com pequenas correntes, né? Então, por isso que a gente tem toda uma família aí de sistemas embarcados, né? De sistemas que vão depois simular portas lógicas com pequenas correntes. Isso favorece a gente usar notebook, placas de circuitos eletrônicos à vontade. O menor gasto energético possível. Olha, Graciana, eu não acho que é isso não, na verdade. Não, porque você não está falando em gasto energético aqui. Volta um slide. Assim, quando eu digo gasto energético, eu digo que a gente precisa de uma corrente menor. Né? A gente mas aqui não precisa de... No fundo, qual é o funcionamento de um diodo? O diodo ele deixa passar a corrente num sentido, e no sentido contrário ele não deixa passar a corrente, certo? Exato. Essa corrente que você está analisando agora, essa corrente de saturação, que aqui ele está chamando de J generation, essa corrente de saturação é a saturação reversa, ou seja, na reversa o diodo não conduz corrente para fins práticos. A corrente menor possível é melhor, certo? Na reversa é quando o diodo não está conduzindo nada de corrente.
Então, quando você tem um gap grande, a conta que você chega, você mostra que com um gap maior, sua corrente na reversa é menor. Essa corrente na reversa, idealmente, seria zero. O diodo ideal, na corrente reversa, ele não conduz nada de corrente. Tá? Na corrente direta, você quer que ele conduza o máximo possível. Na reversa, você quer que ele não conduza nenhuma corrente. Então, aqui a gente não está falando de gasto energético. Ah, tá, entendi. É porque realmente o livro não deixou claro que ele estava... Uhum. É o valor da corrente que é menor no caso no outro. Aqui, A corrente de saturação que é menor. Entendi. Perdão. tá legal? Beleza. Mas Agora, de onde é que sai que o gap que a corrente de saturação diminui com gap grande? Está aí na tela ou não? Aqui, ó. Tá, essas concentrações aqui, elas são calculadas através aqui das concentrações intrínsecas dos semicondutores, né? E a concentração intrínseca, ela é proporcional aqui a essa exponencial de menos EG. Então, quanto maior o gap, menor esse N ao quadrado, e significa que essas concentrações minoritárias aqui, elas serão menores ainda. E essas concentrações estão contribuindo aqui dentro da equação da densidade. Ou seja, então, quanto maior o gap, menor a corrente de saturação. Ah, entendi, Germano. Então, é o que o Germano falou mesmo, então. É isso Com mesmo. certeza. Bom, a ideia é que a gente chegue a resultados, né, que a gente tenha apenas fatores da... Deixa eu ver, até onde a gente vai aqui, peraí. Até aqui. Então, ele vai fazer mais uma substituição, né, para que esses fatores que aparecem na equação de geração ou saturação dependa apenas de fatores do material, praticamente, né? Então, o que ele vai fazer para a gente aqui? Essa razão aqui entre o coeficiente de difusão e essa largura aqui de difusão, né, ela pode ser encontrada aqui, a gente pode substituir, né, pela equação, nessa equação de geração, utilizando essa relação aqui de Einstein. A gente já fez isso alguma vez. Esse aqui já foi definido lá, essa largura aqui ela já foi definida. Né? O coeficiente de difusão e esse tal é o tempo de vida, né, dos portadores. Isso aqui está dado na equação 2,83. Tá? Então, o que eu vou fazer é só substituir, né, tentar substituir essa razão entre esses dois termos. O que eu vou fazer? Primeiro, aqui na equação de Einstein, eu vou separar D. Né? Eu vou ter aqui, se eu separo D, eu vou ter mi kBt, né? Tá aqui, mi kBt dividido pela carga. E agora, né, eu vou pegar essa mobilidade, mi, né, e o coeficiente de difusão, eu vou fazer uma relação entre elas. Tá? Eu vou pegar D e dividir por L. Tá? Quando eu pego D, tá aqui, bem aqui, eu fiz a conta. Eu vou pegar a equação 3,33 e dividir pela equação que eu chamei de 1. Tá? Eu só rearranjei essa equação 2,83. Tá? Então, eu vou pegar a equação 3,3 e dividir pela equação 1. E eu vou substituindo até encontrar essa razão D sobre L. Tá? Então, aqui o meu D está definido e o meu L também está definido, como sendo a raiz quadrada de D sobre tal. E aí um pouquinho mais de aritmética, né? Rearranjando os termos, eu acabo encontrando, de fato, essa equação, né? 3,34. Tá? Vou passar aqui.
E o que eu estou fazendo é simplesmente passar dessa descrição aqui. Eu encontrei agora a razão D sobre L, e significa que eu estou descrevendo, né, o meu sistema simplesmente com... Agora estou descrevendo essa corrente de saturação através de parâmetros que são... um parâmetro externo aqui é a temperatura e um parâmetro intrínseco que é aqui a mobilidade desses portadores, né? Então, é muito mais fácil do que descrever em relação a essa largura aqui. Tá? E também é uma forma, essa equação também mostra que é uma forma de como a gente limita, né, esse L. Como chegar a esse L, é como eu posso enxergar, né? Então, agora eu tenho essa nova equação 3.34. Tá? Eu acho que eu... É isso. Tá? E, na verdade, o Dalve, ele prepara esse espaço agora para apresentar, né, o transistor e quanto ele é importante, né? Estudar o diodo, ele prepara para o transistor, na verdade. Né? Então, basicamente, nos circuitos, né, o que é o diodo? É um dispositivo eletrônico de 2 terminais que só deixa passar a corrente elétrica em um sentido, né? E em símbolo de circuito, né, ele tem esse triângulo, né? Sei lá, é um triângulo isósceles inclinado aqui, não sei como eu chamaria. Em que um lado eu tenho o cátodo, ou seja, a parte negativa, e de um lado o anodo, a parte positiva. Então, como o Germano comentou ainda há pouco, né, no diodo ideal, essa corrente de saturação, né, ela é nula. Né? E a partir de um certo valor de uma corrente aplicada, de uma adição aplicada, eu vou obter uma corrente, né, crescente. Só para a gente... Tem uma dúvida, rapidinho. Só sobre, em relação ao que o Germano estava comentando, em relação ao gap do material do diodo. Vocês falaram quanto maior o gap, maior a corrente de geração, né? Mas aí, não são dois materiais... Menor. Beleza. Quanto maior o gap, menor a corrente de geração. Mas aí são 2 materiais diferentes. Cada material com o seu gap. Né? Por que são 2 materiais diferentes? Não é material diferente, não. É no mesmo substrato. É porque faz parecer... Eu acho que eu tinha uma figura em algum lugar de como constrói um diodo, né? Ele não é tão bonito assim quanto didaticamente é mostrado pra gente. Mas se eu não estou enganado, é no mesmo substrato em que você faz alguns processos químicos e alguns métodos que você... Com um único material. Essas regiões. Tá. Por que você falou que eram 2 materiais, Clarissa? Porque era o dopado N e o dopado P? Isso, exatamente. Eu ia falar isso agora. Você acabou de tirar as palavras da minha boca. Por quê? Mas aí não é então, isso. É porque é o mesmo material, mas a dopagem que muda de um para o outro. Tá. Dos dois lados são GS, por exemplo. GS, um está tipo dopado com arsênio, outro está dopado com berílio. O que é? Dopante... No caso do silício, né? Fósforo e boro. Fósforo e do outro lado é galho, pode ser, né? Boro, galho. Tem que ver o grupo 3, do grupo 5, né? Como é que você vai... O que você quer. Mas é um material só, nesse caso é o silício, né? Dopado PIN. Não é uma homojunção que a gente chama, não é uma heterojunção. Assim, só por curiosidade, né, eu peguei uma fotinho de como era a vida antes dos semicondutores, né? Como é que se fazia essa válvula aí, esse diodo da válvula. Tá? Então, ele é praticamente um tubo, né? Um tubo a vácuo, em que eu tenho ele chama, alguém, eu não sei se foi o Wikipedia, chamou de placa fria, tá? E aqui eu tenho um filamento, né, que é a região do cátodo, em que esse cátodo é aquecido, né, para emitir os elétrons, enquanto o anodo, né, não aquecido, apenas recebe elétrons provenientes do cátodo. Tá?
Quando essa diferença de potencial é positiva, né, entre o anodo e o cátodo, os elétrons vão do cátodo para o anodo e produzem corrente. Tá? Tem um circuitinho aqui. E quando a corrente é reversa, né, ou seja, eu tenho uma placa fria que não emite, bom, tá fria, não vai emitir elétrons, e então eu tenho o equivalente à saturação reversa, né? A corrente reversa, corrente de saturação reversa, ou seja, eu tenho uma corrente nula aqui. Então esse era o dispositivo, né, dispositivo mecânico anterior. Mecânico é forte. Mecânico, pode ser macroscópico. Termiônico. Mecânico. Né? Essa era a vida, né, antes da miniaturização. Alguém aqui já viu uma válvula? Eu pesquisei, eu vi fotos só. Não, viu assim, pegar? Ninguém nunca pegou uma válvula? Eu sou velha, mas também não sou ainda... Germano já viu válvula, não, Germano? Já mexi com rádio, já queimei válvula. Já... né? Sério mesmo? Já. Eu tentei uma vez consertar um rádio valvulado e queimei tudo. E, bom, a outra discussão mais tarde também, né, é sobre os transistores. Né? Eu comecei O transistor, como eu falo, né? ou o transistor, como o Germano fala, o transistor, como a Graciana fala, né? Então, a gente não vai falar em 4 minutos, né? Não é possível. Não sei se... Não vai falar. Eu vi o seguinte, né? A aula do Daniel, ele vai abranger a junção PN, mas pelo que eu já olhei o material, ele não vai tão a fundo, né? Então, talvez a gente, não sei, marcasse de 15 dias ou uma nova data para a gente trabalhar. Assim, uma ideia que eu tenho é que a gente trabalhe esses dispositivos, né? Cada um apresente um dispositivo para ficar mais, né? Para a gente conseguir pesquisar um pouco mais e ver as aplicações. Agora que o Dalvin começa a ficar interessante, né? Com o transistor, com a barreira Schottky, com o diodo túnel. Assim, eu gostaria que esses encontros que a gente tem agora, eles não fossem eliminados, sabe? Pode ser reduzido, mas não eliminado. O meu problema é que eu dou aula nesse horário. Eu acho que a dificuldade, Graciano, vai ser... Eu também vou passar a ter reuniões do programa de ensino em física. Na terça-feira não vai poder ser. Na terça-feira eu vou estar ferrado. Não sei se a gente fizesse uma coisa menos... Não sei. Nada impede de vocês continuarem fazendo, só que, infelizmente, para mim e para o Maurício, acho que vai ficar difícil. Tá. Certo, entendi. Bom, a ideia é que cada um pegasse um dispositivo, né, que está sendo apresentado, e a gente pudesse apresentar eles com um pouco mais de aplicações, né? Eu achei a ideia bem legal. Bem, vamos ver como é que... Porque o período está começando agora, da graduação, e eu não sei como é que... Mas, de repente, se der uma afrouxada, a gente podia tentar uma quinta-feira, uma coisa assim, um outro dia, não sei. Vamos ver como é que o período vai no modo... A velocidade de cruzeiro dele, qual vai ser? Vamos ver. Que agora, nessa arrancada aqui... Mas nada indica que vai ser suave, não, Maurício. Principalmente com essas... nada indica. Não, você viu que eles parece que eles vão botar uma proposta que é 2020 começa em setembro. Eu ia só falar, Maurício, para parar de gravar. Verdade. Eu ia que cara de gravar, hein? Parei de gravar. Em record. Ah, tá. Não, aqui tá gravando ainda. Tá gravando ainda. E jogou o Miguel, hein? Ao lado do share, não, Maurício? Não, aqui não. Não, é que... Embaixo. Embaixo. Lado do share screen. Stop. Não, é porque o meu share screen tá diferente do seu, cara, não é? Ah, tá. Ô, Graciana, para de share aí a
Ah, tá. Para de share. É verdade. Tudo bem, stop share. Stop sharing. Pronto. Recording.